Olá, queridos ouvintes. Olha, a nossa vida é necessário proteção. Aliás, quais são os sistemas de proteção da nossa vida? Quais são? Quais são esses sistemas de proteção? Então, se nós pensarmos na nossa energia, nós temos uma proteção, precisamos ter uma proteção energética. Se nós pensarmos em nossos pensamentos, nós precisamos ter uma proteção em nossos pensamentos. Se nós pensarmos em nossas emoções, nós precisamos ter uma proteção em nossas emoções. Se nós pensarmos no nosso corpo físico, nós precisamos ter uma proteção no nosso corpo físico. Aliás, o sistema de proteção do nosso corpo físico se chama sistema imunológico. Então, o sistema imunológico é que dá a proteção para a continuidade da nossa vida. O sistema imunológico, que antigamente era assim chamado, atualmente é chamado de sistema imune. Vamos começar por aí, né? Vamos começar do físico para ir por toda essa extensão. Então, o sistema imune ou imunitário é um conjunto de elementos existentes no nosso corpo. Nós estamos falando de um sistema, nós não estamos falando de um elemento único, de um órgão único, nós estamos falando de vários, depende de vários pontos do nosso corpo e que trabalham em equilíbrio para ter um objetivo, para fazer a função que é o quê? Nos defender contra as doenças, defender o nosso organismo contra as doenças, contra os males, contra os vírus, contra as bactérias, contra os micróbios, os micro-organismos e outras coisas mais que podem nos atacar. E o sistema imunológico nosso, ele serve com essa proteção, como esse escudo, como essa barreira, né, para nos proteger de tantas outras coisas. Porém, para isto acontecer, ele precisa trabalhar em equilíbrio, ou seja, ele precisa trabalhar como ele precisa. Ele precisa se encontrar potente, forte. Ele precisa ter energia, capacidade de realizar a função a qual ele é, a qual é como existência de forma natural. Tá? Olha, esse é um ponto importante que, se você pensar bem, esse ponto reage para todas as situações. Então, observando de forma metafísica, o sistema imune é a nossa proteção de continuidade, a nossa autoproteção para a continuidade da nossa vida. E pegando no físico, o sistema imune, nós temos aí o quê? Os antígenos, que são o quê? Que vão tentar invadir o nosso organismo. Assim, o nosso organismo ele precisa produzir o quê? Anticorpos estranhos que entram no nosso corpo para defender o nosso organismo. Então, quanto mais resiliente é o nosso sistema imune, mais resistente ao estresse estiver o nosso sistema imune, mais saudável é. É isso aí, tá vendo? Então, um ponto marcante é a questão do estresse. O estresse diminui o sistema imune. Você pode ver que quando você está em um estresse muito grande, você pega um resfriado, uma gripe, aquele vírus aparece de forma, né, mais visível, né? Você entra em um processo de queda do seu sistema imune. Veja, nós estamos falando de um estresse, hein? Olha aí. Então, o quanto é ruim uma doença, né? Então, a severidade de uma doença, ela é muito dependente da resistência que nós temos, da resistência de nós, né? Do hospedeiro que essa doença se encontra, principalmente quando é uma doença, né, de vírus, bactéria ou fungo. E você vê, né, todos esses vírus, bactéria e fungo, isso produz o quê? Uma infecção no nosso organismo. Tudo aquilo que é menor do que uma célula, de tamanho, nós chamamos de infecção. E tudo aquilo que for maior que uma célula,
nós chamamos de infestação. E nesse caso aí, né, esse processo produz uma infecção. Então, infecção viral, infecção bacteriana, infecção fúngica. E se você observar uma pessoa que tem um fungo na unha, debaixo da unha, isso demora anos para ela conseguir resolver. Tal a resistência deste fungo. Tá? Então, ali é uma infecção fúngica que demora muito tempo. Mas, dependendo da resistência que nós temos em nosso organismo, nós temos a possibilidade de trabalhar melhor essa situação. Então, você precisa saber, você precisa colocar isso na sua cabeça, na sua vida, que o que fortalece o sistema imune é, por exemplo, dormir bem. Você precisa dormir de forma adequada, tá? Relaxada, dormir na quantidade de horas necessária. A boa alimentação, uma alimentação equilibrada, uma alimentação nutritiva, não adianta só se alimentar e engordar, você precisa se nutrir. Ou seja, aquele alimento precisa ser nutrientes para o seu cérebro, para o seu corpo, para todas as funções do seu organismo e para o seu sistema imunológico. A atividade do seu corpo, a atividade física é necessária para o sistema imune. Apesar que se você faz uma atividade intensa física, você abaixa o seu sistema imune. Então, você precisa saber o equilíbrio dessa atividade física. Tá? É diferente da estrutura e do caminho de um atleta, que já se adaptou àquela condição. Né? Mas quando você não é um atleta intenso, você precisa ter um cuidado com a atividade física. É necessário fazer, é importante fazer, mas você precisa ter esta lucidez, esta sabedoria de quanto, da quantidade de como fazer atividade física, porque isso pode diminuir o seu sistema imune. E, por exemplo, alegria. Tudo aquilo que transforma o estresse facilita o processo de melhoria do sistema imune. E veja, não adianta a gente só pensar em algo que vai cobrir o estresse, entendeu? Ou seja, aí eu troco uma coisa por outra, mas lá no fundo eu ainda estou sentindo aquelas reações emocionais, por exemplo. Aí não está resolvida a coisa, vai voltar, tá? Não é isso que trabalha o sistema imune de autoproteção. Aliás, não é só a autoproteção do sistema imune, né? Isso trabalha até a autoproteção emocional nossa. Uma coisa não resolvida dentro de nós, ela acaba produzindo efeitos ruins, ela acaba baqueando, desequilibrando o nosso emocional. E quando vem uma informação ou alguém fala para nós alguma coisa que a gente não gostou, aquilo nos pega intensamente porque o nosso emocional não está bem trabalhado. Então, não adianta a gente esconder a sujeira debaixo do tapete, a gente precisa resolver. Essa questão do sistema imune é a gente resolver. Então, não adianta a gente tentar encobrir, né? A gente precisa fortalecer realmente, fazer o sistema funcionar bem. Então, para fortalecer o sistema imunológico, o sistema imune, a gente precisa começar a entender a questão da prevenção. A gente precisa se prevenir contra situações, prevenir contra o desenvolvimento de doenças, entendeu? Deixar de contato com aquela, por exemplo, você sabe que existe um núcleo muito tóxico ali, de vírus ou de bactéria. Então, é necessário o afastamento daquele contato, porque senão você vai ter uma carga viral, uma carga bacteriana, uma carga fúngica muito grande. Imagina uma pessoa que entrou numa casa e precisa limpar uma casa, pintar uma parede, e a parede está lá cheia de determinados bolores. Ali nós temos uma série de leveduras, nós temos fungos, né? E aquilo ali, se você não colocar uma máscara, não se cuidar, mesmo precisando limpar, né? Você vai pegar, entendeu? E aquilo pode afetar o seu pulmão. Então, a gente precisa evitar o contato com isso, fazer um meio de proteção. Esses meios de proteção são importantes, né? São muito importantes para nós. Você pode colocar isso não só no seu físico, essa visão que eu estou lhe passando, mas você pode colocar também na sua situação emocional, na sua situação energética. Então, uma pessoa que fica num ambiente energético ruim, pesado, vai se contaminar, não tem jeito. Tá? Um lugar que todo mundo grita, todo mundo briga, todo mundo sente raiva, todo mundo, né, tem aquela revolta. Isso é um tipo de contaminação.
E aí você precisa fazer o quê? Proteções. Você precisa fazer escudo de proteções. O mesmo em relação emocional. Se você vive numa situação emocional que só lhe gera queda, você precisa ter um meio de proteção para isso, tá? E para o corpo? O corpo também. Então, quais os meios da gente fortalecer, nutrir o corpo, ajudar o sistema imune a trabalhar como ele necessita e fazer escudos de proteção? Por exemplo, a importância dos alimentos. Os alimentos principalmente ricos em vitaminas, em minerais, diminuir o consumo de fontes de gordura trans, que são aquelas gorduras que vão oxidar o nosso organismo, ou seja, produzir mais excesso de radical livre e, por sua vez, fazer um quadro inflamatório no nosso organismo bem maior. E quadro inflamatório envelhece, faz com que ocorra um envelhecimento acelerado do nosso corpo. Então, isso é ruim. Tá? Excesso de carboidrato, de açúcar, açúcar industrializado, corantes, conservantes, entendeu? Utilizar os medicamentos quando são necessários e não ficar com medicamentos toda hora, porque os medicamentos têm o seu caminho de ação e quando você utiliza de forma desordenada, desequilibrada, isso não é positivo e produz muitos malefícios ao invés de produzir benefícios. Então, isso é muito importante também saber, que a gente só utiliza medicamentos quando é realmente necessário, tá certo? E aumentar a qualidade da sua nutrição, com alimentos adequados, com alimentos bons, né? Você tendo possibilidade de orgânico, utilize orgânico, suplementação adequada desses alimentos para aumentar, para melhorar a sua capacidade imune, a sua capacidade de proteção do seu corpo. Ó como que é. Se a gente colocar isso no que diz respeito aos nossos pensamentos, se você não tiver um trabalho, um escudo de proteção nos seus próprios pensamentos, você não se autoprotege. Se você não tem um trabalho legal no seu organismo de nutrição, você não se autoprotege no corpo. Se você não tem um trabalho legal na sua energia, você não se protege na energia. E tudo isso vocês sabem que estão ligados, né? Há uma ligação em tudo isso. Então, gente, olha a importância do que diz respeito ao sistema imune, a nossa força de autoproteção. Pergunta: como está a sua força de autoproteção? Faça uma avaliação, observe. Comece ali pela sua alimentação, por exemplo. Como que você está se protegendo na sua alimentação? Ou como você está suplementando de forma nutricional uma nutrição avançada, uma nutrição que é terapêutica, porque o alimento ele pode ser o nosso remédio diário ou ele pode ser a nossa doença diária. Ou nós estamos diariamente colocando remédio para nós, ou nós estamos colocando doença. Então começa ali, observe aí. Depois vai para a questão emocional, mental, entendeu? Como que você está trabalhando no seu emocional? Qual que são os seus escudos emocionais? Escudo de proteção não é apenas colocar uma barreira, é você ter, né, trabalhar para que aquilo exista dentro de você. Se não existir dentro de você, não adianta ter a barreira, é uma barreira frágil, é uma barreira que lhe atinge. Mental, os seus pensamentos, quais são os seus escudos de pensamento? Até para você não se contaminar, isso é chamado até de proteção psíquica. O que você está fazendo de proteção psíquica? Quais são os seus escudos energéticos, vibracionais? Então, comece a buscar, faça essa pergunta para si e comece a buscar esses pontos. Identifique as regiões aonde na sua imunidade como um todo não está em equilíbrio, tá certo? E se você tem alguma dúvida, me manda um WhatsApp. Você manda no meu WhatsApp a sua dúvida, que no próximo programa eu vou respondendo essa dúvida para você. Como que eu estou falando agora? O tema desse programa nasceu das dúvidas que são feitas através do WhatsApp, que, né, é referência ao sistema imunológico, a proteção psíquica, a questão de proteção emocional. Então, veja que eu reúno todo esse universo. Então, você tendo dúvidas, você me manda. Vou te passar um número aí para você ter o número do WhatsApp, que é
95606-7837. 95606-7837. Ou 99340-3255. 99340-3255. Pelo WhatsApp, você pode, além de fazer as suas perguntas, você pode ter mais informações sobre os nutrientes, você pode também saber como eu atendo, os atendimentos que eu realizo, né, que são atendimentos online que eu realizo com você, onde você estiver, a gente marca um horário, a gente vai realizar todo esse caminho terapêutico. É também sobre os cursos, os eventos que eu venho fazendo, as lives que ocorre toda terça-feira às 19 horas, uma live assim ao vivo com vocês, falando sobre esses temas, principalmente temas envolvendo as questões mais sutis, espirituais. Então você é meu convidado também, tá? Toda terça-feira. E você pode me encontrar no site www.xamacientista.com.br, .com, xamancientista.com, ou você pode me encontrar também no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram. No Instagram, @xamancientista, no YouTube, nosso canal Xamã Cientista, e no Facebook, Xamã Cientista. Certo, gente? Então, qualquer informação que você precisa, o WhatsApp é 95606-7837, 95606-7837 ou 99340-3255, 99340-3255. Você sabe que o sistema imunológico, ele começa, se a gente falar no sistema imune, ele começa com um fator lá na nossa medula. Na medula. Lá na medula, depois, aquela potência do sistema imune, ela precisa passar por uma maturação. E ela vai passar por essa maturação aonde? No timo. Ela vai lá para o timo passar para essa maturação. E depois desta maturação, que vai servir, né, como ação para a produção de anticorpos e tudo mais. Veja o caminho das reações do nosso corpo, né? Como que é esse caminho? E veja como que a gente precisa fortalecer este caminho. E fortalece-se com o quê? Com meios adequados, como, por exemplo, eu fui falando para você, da alimentação, de nutrientes adequados. Então, você vê a importância, por exemplo, de determinados nutrientes, como a cúrcuma. A cúrcuma longa, né, o açafrão da terra. A cúrcuma longa e o açafrão da terra, gente, é inibidor anti-inflamatório natural. É exatamente. Ela inibe um fator de transcrição inflamatória chamado NF-kappa-beta. Então, quando a pessoa começa a utilizar a cúrcuma longa de forma adequada, de forma que seja bem absorvida para o organismo, na quantidade adequada, ela começa a agir contra, por exemplo, aquelas inflamações nas articulações, nos órgãos, as inflamações que ocorrem nos órgãos. No início do programa eu falei sobre a cascata inflamatória, né? Então ela vai agindo nisso. Ela ajuda no nosso metabolismo, ela ajuda na digestão, ela tem um potente efeito antioxidante, ela dá um suporte anti-enferrujar o corpo, entendeu? Antiprodução de excesso de radical livre, antiprodução de envelhecimento acelerado. Isso é a cúrcuma, tá? Ela fortalece o sistema imunológico, porque ela dá um suporte ao sistema imunológico. Então, ela vai dando esse suporte, essa potência para o nosso organismo, né? Fora a saúde digestiva que eu lhe falei. Tá? Então, veja, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de uma planta que dentro dessa planta tem lá uma coisa chamada curcuminoide, é uma substância, e essa substância, quando a gente utiliza essa planta, que é a cúrcuma longa, nós estamos absorvendo essa substância. Agora, imagine você ter mais desse curcuminoide, tá? Então, quando você tem uma quantidade maior e adequada desse curcuminoide no seu corpo, este efeito de inibição inflamatória, esse suporte antioxidante é maior, entendeu? E, por exemplo, outro ponto são as vitaminas.
Você vê a potência de uma vitamina D3. A D3. A D3, ela fortalece o sistema imunológico, ela modula a autoimunidade, ela protege o organismo, por exemplo, contra doenças autoimunes, né? De quando a imunidade ataca ela mesma, né? Quando o sistema se ataca e isso é uma coisa que acaba produzindo um efeito degenerativo no nosso corpo, né? São doenças degenerativas, as doenças autoimunes, né? Então, a importância de uma vitamina D3. Aliás, ela também tem uma função de regulação da atividade cardíaca, ela é preventiva para a questão de pressão alta, de colesterol alto, tá? Isso é uma vitamina. Agora, imagine a nossa energia. A gente precisa de energia para a imunidade, a gente precisa ter energia no nosso corpo. Então, o que a gente utiliza aí? Uma substância boa, por exemplo, é o biquinol. O biquinol é uma substância que previne muitas coisas e melhora a nossa energia, porque dá energia lá para a mitocôndria, que é uma organela que existe lá dentro da nossa célula e que é lá a produção da energia dela, entendeu? Então fortalece o sistema imunológico também, ativa a produção dos anticorpos tão necessários, tem a ação antioxidante. Tá vendo? Auxilia a definição muscular, porque a gente tem muita mitocôndria em células que é dos músculos e células do cérebro. Então, se você tem, assim, por falta de memória, perda de memória, tá meio fraco nesse sentido, você vai o quê? Fortalecer a usina de força que produz energia, que é a mitocôndria, através do nutriente adequado a ela, que no caso é o biquinol. Então, você está auxiliando isso. Quer dizer, a sua alimentação, ela deixa de ser uma alimentação qualquer. Ela não é uma alimentação mais para a doença, porque você está suplementando com vitaminas, com substâncias de plantas que vão auxiliar né, positivamente esses pontos específicos e vão produzir aquilo que você quer chegar, que é uma cabeça boa, que é um organismo bom, que é um organismo que aguenta impactos, né, que diante, por exemplo, a uma infestação viral ou uma infestação bacteriana ou fúngica, tenha maior resistência, produza maior, né, ação nesse sentido. Tá vendo que legal isso daí, gente? E todos esses nutrientes você sabe que você pode encontrar comigo. Eu tenho, você ouvinte tem desconto em toda a linha desses produtos que eu tenho mais de 17 produtos, tá? Todos eles naturais, vitaminas, minerais, substâncias de plantas, fitoterápicos, que é a marca de Poan, que você pode obter. Você, além de ter desconto, você pode parcelar em 4 vezes sem juros. Então, não perca tempo, ligue agora pelo WhatsApp, é o 956067837, 956067837 ou 993403255, 993403255. Se você não for de São Paulo, coloca o 11 na frente. Tá vendo? Então, o biquinol, vitamina D3, olha que legal, e a cúrcuma longa você encontra exatamente para fazer essas ações, tá bom? E eu quero te deixar também os fitoterápicos, quero te falar um pouquinho da fitoterapia. Eu vou estar fazendo no dia 6 de junho o curso A Trouxinha da Vovó, que é uma técnica que nós utilizamos milenar, do conhecimento milenar, que a gente utiliza as plantas, as ervas adequadas, faz uma trouxinha que é aplicada no corpo em movimentos de massagem aplicado em regiões corretas para dores, por exemplo, da coluna, das articulações, inchaço nas pernas, dor no pescoço, queda de cabelo, hidratação e melhora da pele. Tudo isso dá para tratar com a trouxinha da vovó. E esse curso ocorrerá num sábado, dia 6 de junho, das 15 às 17 horas, tá certo? E eu espero você. E olha, você vai aprender tudo isso, eu ensino passo a passo cada etapa disto. E veja, você nesse curso ao vivo, você só vai pagar R$ 59,90. Online você vai receber, você vai receber o caminho para você entrar dentro da sala de aula, eu vou estar lá com você te orientando, para você entender o valor das aulas, por exemplo, desse curso que é dentro do curso Medicina Indígena é R$ 300, tá? E eu estou fazendo R$ 59,90. Então, é imperdível. As inscrições já estão abertas.
corre para participar, as vagas são limitadas, porque tem um número de pessoas ali, e é o mesmo WhatsApp, tá bom? Então, vou deixar o WhatsApp de novo com vocês, 956067837, 956067837 ou 99340-3255, 99340-3255. Falei tudo para você, bastante coisa. Vamos cuidar da nossa imunidade em amplo aspecto. E espectro também, né? Vamos fazer da nossa vida uma vida melhor a partir de agora. Então, quero deixar com você uma última coisa, um pensamento e uma afirmação. Cabeça boa sempre.